Olhe comigo esse vídeo, acompanhe comigo a seguir aí na tela. Muitas pessoas já estão indo embora para fazendas, sítios, chácaras, estão desesperadas. Só que assim, é muito simples entender isso. Amigo que nos assiste, e eu vi que tem muitas perguntas a respeito desse assunto. Se você está completamente relacionado com Deus, você tem uma consagração com Deus, você sabe que esse não é o momento exato de você sair da cidade para ir para os campos. Se você está completamente relacionado com Deus, você tem uma consagração com Deus, você sabe que esse não é o momento exato de você sair da cidade para ir para os campos. Por que eu digo isso? Existem muitas coisas que precisamos fazer no atual momento aqui nas cidades. Se você, por exemplo, eu vejo que as pessoas se baseiam muito no livro Vida no Campo, é ótimo, fantástico esse livro. Mas também você deve se basear num livro, um livro específico da senhora White, que fala sobre as cidades, os grandes centros, pastor André. As pessoas só leem, quando falam sobre esse assunto, elas só leem o livro Vida no Campo, mas acabam esquecendo aquele livro que fala da importância do trabalho missionário nas cidades. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigado, pastor David, pela colocação. Alguns irmãos colocam ali, né? Ellen White tem o livro Vida no Campo, sim, mas tem o livro Ministério para as Grandes Cidades. E muitas pessoas só querem olhar para o Vida no Campo. É lógico que se você tem oportunidade e viver um pouco mais afastado, longe dos grandes centros, e assim ter uma vida mais simples, respirando um ar mais puro, e vindo do campo para a cidade, etc. e tal, ótimo, parabéns. Eu acredito que se o diabo conseguisse levar todo o adventista do sétimo dia para o campo, ele ficaria muito feliz. Eu acredito que se o diabo conseguisse levar todo o adventista do sétimo dia para o campo, ele ficaria muito feliz. Mandaria a desgraça toda para as grandes cidades e ninguém que estaria nas grandes cidades poderia ter uma oportunidade de ser salvo ali, ser alertado das grandes profecias ou mensagens que Deus tem para o tempo do fim. Então aí no vídeo você acompanhou comigo os pastores falando sobre se você está em comunhão com Deus, consagração a Deus, você sabe que esse não é o momento de ir para o campo. E aí eles citam o livro Vida no Campo e citam o livro Ministério para as Cidades. Então eu quero começar esse vídeo, né? Tem um pastor aí que fala que se o diabo pudesse, ele levaria todos os adventistas para morarem no campo, tiraria das cidades, então as cidades seriam destruídas por Satanás. Será mesmo que é o desejo de Satanás levar as pessoas para o campo? Será mesmo que é o desejo de Satanás levar as pessoas para o campo e o desejo de Deus é que o povo dele fique nas cidades? Vamos analisar comigo os textos do Espírito de Profecia. Eu quero começar pelo livro que ele citou aí, o Ministério para as Cidades. Já que ele disse que as pessoas fixam apenas o olhar no Vida no Campo e esquece o livro Ministério para as Cidades, eu vou começar agora mostrando no livro Ministério para as Cidades que o desejo de Satanás é fazer com que as pessoas fixem nas cidades. Acompanhe comigo aí na tela. Ministério para as Cidades, página 93. É propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades. E para alcançar o seu objetivo, inventa toda sorte de novidades e divertimentos, toda espécie de provocação. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu aqui não quero denegrir imagem de ninguém, nem refutar ninguém. Eu apenas estou mostrando a posição real do Espírito de Profecia. O pastor disse que se Satanás pudesse, levava os adventistas para irem morar no campo, para destruir as cidades. Só que não. O propósito de Satanás é fazer com que o povo de Deus fique nas cidades. Como você viu aí dizendo, é propósito de Satanás atrair homens e mulheres para ficarem nas cidades. Porque aqui é mais fácil dele tentar cada um de nós e nos derrubar. Esse não é o propósito de Deus. Deus deseja com que o seu povo mude-se para o campo. Já éramos para estar no campo. Não era para estar nas cidades.
Olha o que é que diz aí agora o desejo de Deus. Você viu o desejo de Satanás, que é atrair as pessoas para fixarem suas residências nas cidades. Agora, vamos ver o desejo de Deus dentro do espírito de profecia. Acompanhe comigo aí na tela. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades, quer os homens ouçam, quer não. A mensagem deve ser dada. Vida no Campo, página 44. Então você viu aí na tela que o desejo de Deus é fazer com que o seu povo, Deus deseja com que o seu povo se mude para o campo, saia das cidades. Nunca foi propósito de Deus que o povo dele fixasse residências nas cidades. As cidades estão cada vez mais ficando corruptas. As coisas estão acontecendo, as cidades vão pagar pelos seus pecados. O Espírito de Profecia deixa bem claro isso, que as partículas, as gotinhas da taça da ira de Deus já estão começando a respingar sobre essa terra. E as cidades vão sofrer pelos seus pecados. Assim como Sodoma e Gomorra, muitas cidades serão destruídas com fogo, com inundações. Então o desejo de Deus é que o seu povo saia das cidades para o campo. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo. Continuando. As cidades estão cheias de tentação. Conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Página 44 do livro Vida no Campo. As cidades estão cada vez mais cheias de tentações. E é desejo de Deus com que nós nos mudemos para o campo para nos conservar longe de tentação. Observe que a palavra do Senhor diz que quando vem a tentação, Ele dá o escape. E o escape da gente fugir das tentações das cidades, das calamidades dessas cidades, é realmente viver no campo. E aí eu digo para você, se você está em comunhão com Deus, consagração com Deus, você sabe que o desejo de Deus é com que você vá morar no campo o mais depressa possível. Deus não quer que o seu povo fixe residência nas cidades. O desejo de Deus é que o seu povo mude-se para o campo. Continuando, olha o que é que diz aí. Vida no Campo, página 20. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir nas cidades. Olhe que texto tremendo. Não há uma família em 100 que se beneficie de maneira física, mental ou espiritual por residir nas cidades. Então é o propósito de quem? De Deus, que o seu povo fixe nas cidades, ou de Satanás, que o povo continue nas cidades, agarrado nas cidades, ouvindo sons mundanos, prostituição a cada momento que você sai na rua, tanta tentação aí diante de nós, as coisas acontecendo. Deus deseja com que o seu povo saia das cidades para o campo o mais depressa possível, de maneira pensada, elaborada, porque o decreto dominical está às portas. E, como eu falei para vocês, nos vídeos anteriores você pode aí, eu fiz uma playlist do decreto dominical e a cúpula climática. Nós estamos à véspera do decreto dominical e Deus já deu aviso. O cerco de Jerusalém, Deus disse que era um sinal para o povo quando visse Jerusalém cercado, os discípulos ali no ano 70, eles fugissem quando o cerco fosse desmontado. E o cerco foi desmontado, os que estavam atentos às profecias fugiram. E os que não tiveram atento, a cidade foi cercada de novo e houve a destruição de Jerusalém no ano 70. E o cerco para nós, hoje, adventista do sétimo dia, já foi dado em 1888. Quase o decreto dominical foi aprovado entre os Estados Unidos e o Vaticano. Você pode pesquisar no Google aí. Decreto dominical quase foi aprovado em 1888 e você vai ter lá provas vivas disso. Queridos, o cerco foi desmontado em 1888 e agora é hora da gente sair das cidades o mais depressa possível, pois o cerco está se fechando e dessa vez o decreto vem, queridos. Dessa vez está tudo encaminhado. Eu não tenho sombra de dúvidas. É desejo de Deus que o seu povo saia das cidades o mais depressa possível e vá morar no campo. Não há uma família em 100, como eu li para você aqui, que seja beneficiada física, mental ou espiritualmente por residir nas cidades. É hora do povo de Deus abandonar as cidades.
Continuando, olha o que é que o Espírito de profecia diz aí. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tirai vossos filhos dos cenários e sons das cidades, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Olha que interessante. Lá nós vamos encontrar fé, vamos ter mais amor, pois a nossa mente será mais purificada de maneira mais poderosa, porque não há uma família sem que seja beneficiada espiritualmente, fisicamente espiritualmente, por residir nas cidades, mas no campo nós vamos ser abençoados de maneira física, mental e espiritual. É hora do povo de Deus ouvir a advertência e fugir veloz para os montes, fugir veloz para os campos. Queria eu ter o privilégio de já estar morando no campo. Estamos aguardando, orando a Deus, clamando ao Senhor para preparar um meio da gente sair o mais depressa possível, queridos. Então, Deus quer que o seu povo tire os seus filhos, as suas famílias dos ruídos, das prostituições que existem nas cidades, o mais depressa possível. Continuando, não era desígnio de Deus que o seu povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos alegremos ainda hoje. O desejo de Deus quando colocou Adão e Eva no jardim foi que eles contemplassem a natureza, aprendessem mais de Deus, estudassem mais a natureza, e ali Deus se revela através da natureza, e Deus ia pessoalmente até o encontro deles. E é desejo de Deus para nós hoje, assim como Ele fez para Adão e Eva, que a gente se retire para lugares onde a gente possa contemplar a beleza e santidade de um Deus criador de todas as coisas. É desejo de Deus com que o seu povo saia das cidades o mais depressa possível. Continuando. Vida no Campo, página 43. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Queridos, esse texto é tremendo. Como é agora que o pastor diz, se você está em comunhão com Deus, consagração a Deus, se você sabe que esse não é o momento de sair das cidades, como não? Eu pergunto e deixo aqui para reflexão, como não? Se Deus está rogando com que o seu povo saia, abandone, o texto ainda é bem enfático, abandone as cidades. Deus está rogando em vão? Deus está brincando conosco? De maneira nenhuma. É desejo e propósito de Deus que o seu povo abandone as cidades e vá morar no campo o mais depressa possível. Se o povo deixar para ir só no decreto dominical, aí eu pergunto, como é que vai plantar e comer? O que é que vai vender? Porque no decreto não se pode, os que guardam o sábado, os que são selados pelo selo de Deus, não vão poder comprar, nem poder comprar, nem vender, nem negociar. Aí eu pergunto, vão sobreviver de quê? Você acha que o anjo já vai vir naquele momento? Não. A profecia é que os anjos vão nos alimentar é quando a gente fugir dos campos para os lugares mais isolados da terra. Aí sim, Deus vai mandar os anjos nos alimentar. Enquanto isso, irmãos, já é para o povo de Deus estar morando no campo, tendo sua autossustentabilidade. E eu digo para você que já tem casa no campo, muitos adventistas já têm suas chácaras. Queridos, se você ainda não está vivendo das suas plantações, também está atrasado. Já éramos para estar morando no campo e vivendo do campo, tendo uma autossustentabilidade fora do sistema. É hora da gente pegar firme nesses propósitos, orar. Você é privilegiado se já está no campo, louvado seja Deus por isso. Então aproveite enquanto há tempo, plante o mais rápido possível. Muitos compraram chácaras, compraram sítios no campo, mas só vão final de semana. Isso é um lazer, isso os ímpios fazem.
Se você comprou um sítio para ir só final de semana, passar um final de semana e voltar, vai na sexta e volta na segunda, volta no domingo à tarde, você está fazendo a mesma coisa que os ímpios fazem. Muitos ímpios têm chácara, têm sítio, e todo final de semana ele vai lá festejar, farrear, descansar alguns, e quando é depois no domingo, na segunda, retorna. Deus não quer isso para nós. Deus quer que o seu povo abandone. Deus, olha o texto diz aí, olha aí na tela de novo. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Vida no Campo, página 43. É desejo de Deus com que o seu povo já esteja morando no campo, se alimentando dos frutos do campo o mais rápido possível. Continuando. Sai das cidades o mais depressa possível. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 356. Sai das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que os vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Então você vê aí que o desejo de Deus é: saiam das cidades o mais depressa possível. Comprem um pedaço de terra, não precisa ser muito grande, ser simples. Deus quer que a gente saia o mais depressa possível das cidades, irmãos. Você que tem condições de ter o seu sítio, de ter a sua chácara, de ter o seu pedaço de terra no campo, meu irmão, aproveite a oportunidade. Deus ainda está segurando os ventos, mas está próximo a ser solto. Queridos, as coisas estão acontecendo. Se muitos do povo de Deus já estivessem no campo livre de pandemia, você não vê índice de pandemia em lugares isolados, em campos. Você não vê índice de pandemia. Só nas cidades, a aglomeração terrível, a prostituição, as pessoas não respeitam nenhum pedido para se cuidarem. Ou seja, as pessoas estão zombando, brincando. Cada vez mais as cidades estão ficando depravadas, irmãos. É hora do povo de Deus sair o mais depressa possível. Sai depressa, o mais depressa possível. O texto diz aqui bem claro. Continuando. Para fora das cidades. Manuscrito, página 518. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Em que tempo? No tempo de Ellen White. Ela já clamava, Deus já clamava ao seu povo. Há 100 anos atrás, estamos atrasados. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residências a quilômetros de distância das grandes cidades. Queridos, o desejo de Deus é com que o seu povo saia das cidades o mais depressa possível. É a mensagem para este tempo. Deus ainda continua apelando ao seu coração através de nós, que Deus tem levantado para proclamar uma mensagem de advertência para a igreja. É hora de sair das cidades o mais depressa possível, enquanto há tempo, enquanto há liberdade, irmãos. O decreto dominical está às portas e nós não podemos atrasar mais. Não podemos mais atrasar. Aqueles que não tiverem condições, mas estão se esforçando para viver no campo, orando ao Senhor, pedindo a Ele que abra as portas, que mostre o meio, Deus vai abrir, eu tenho certeza disso. Até pessoas que já estão no campo, que já são homens e mulheres de Deus espirituais, Deus também está usando essas pessoas para receber na casa deles, no campo, na chácara deles, no sítio deles, onde eles estão, no pedaço de terra que eles têm. Deus está fazendo com que, preparando eles para receber aqueles que não têm condições de comprarem um pedaço de terra. E Deus vai revelar em que casa o povo dele que não teve condições deve habitar. As coisas de Deus está sendo tudo preparada. Os que ouvirem a advertência e derem ouvido a essa advertência serão salvos. Queridos, é hora do povo de Deus despertar. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Continuando. Olha o que é que diz aí. Vida no Campo, página 14. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Esse é o desejo de Deus,
que o povo de Deus saia. O espírito de profecia vem até hoje, até nós hoje, insisto para que o nosso povo saia das cidades o mais depressa possível. Saia dos centros populosos o mais depressa possível. Deus está apelando aos nossos corações. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, exclusivamente e unicamente à voz de Deus. Nós temos que ser bereanos. Se ouvir alguém lá no púlpito dizendo não é hora de sair para o campo agora, é só no decreto dominical, vai plantar o quê? Vai colher o quê? Vai se alimentar de quê? Vai vender o quê? Como é que vai vender uma casa no centro para comprar um sítio? Porque muitos que têm casa fixa devem já se programar para vender suas casas nas cidades para comprar um pedaço de terra no campo. Porque quando surgir o decreto dominical não vai poder comprar nem vender. Suas casas vão ficar para o governo. Outros vão entrar e habitar nessas casas. Então, se você hoje pode vender a sua casa, o seu patrimônio, e de maneira planejada ir morar no campo, meu querido, você vai ter ricas bênçãos. Olha o que é que o Espírito de Profecia vai trazer para nós ainda. Continue comigo até o final. Continuando. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. Vida no Campo, página 14 ainda. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. E cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Meu irmão, que texto tremendo. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. A impiedade tem reinado. Eu moro numa capital, em frente a uma praça, e quando eu e minha esposa saímos para pregar nas igrejas, saímos para ir resolver alguma coisa, para trabalhar, quando eu saio para comportagem, na praça aqui, há sons mundanos alto, as jovens adolescentes de 13, 14 anos se requebrando, os jovens usando drogas, se prostituindo. Querido, você acha que esse é um lugar onde Deus quer que o seu povo esteja habitando? Nós estamos orando, clamando para Deus nos mostrar um meio de sair para o campo o mais rápido possível. As cidades estão cada vez mais ímpias, e os que nela permanecem desnecessariamente põem a sua vida espiritual, a sua salvação em risco. Foi o que eu acabei de ler para você. O caso é sério, queridos. O caso é sério. Nós precisamos sair das cidades e ir morar no campo o mais depressa possível. Esse é o investimento que o povo de Deus deve fazer hoje. Continuando. Aí muitos podem dizer, se o povo de Deus sair, todos os adventistas do sétimo dia for morar no campo, como o pastor falou aí, né? É desejo de Satanás levar o povo de Deus para ir morar no campo, para ele destruir as cidades. Então, se todos os adventistas do sétimo dia for morar no campo, quem vai pregar nas cidades? Olha o que é que o Espírito de Profecia diz. Esse texto é tremendo. Acompanhe comigo aí na tela. Disse o mensageiro de Deus, o suposto mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Não serão advertidas as cidades? Sim, respondeu a serva do Senhor. Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Queridos, as cidades serão advertidas não porque o povo de Deus tem que morar nelas, mas ao vir visitar as cidades, o povo de Deus deve trazer uma mensagem de advertência para as cidades. O povo de Deus não é para morar nas cidades, mas sim para vir pregar o evangelho nas cidades. O livro deixa claro, só os títulos do livro já esclarece tudo. Vida no campo, viver no campo, ter a minha residência, a minha vida no campo. Ministério para as cidades, sair do campo e para as cidades pregar a mensagem de advertência, pregar a mensagem dos 3 anjos, pregar a mensagem de reforma, a mensagem de juízo de Deus para esta terra. Então, não será advertida as cidades se todos os adventistas irem morar no campo? Sim. Não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, as cidades serão advertidas pelo povo de Deus. Continuando.
Olha o que é que diz aí, Vida no Campo, página 44. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Esse texto é muito profundo. Devemos, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, não devemos morar nas cidades. Não devemos morar nas cidades, devemos apenas trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Olha que interessante esse morar na cidade. Eu vou explicar para você. Aqui diz o texto que nós devemos morar no campo e trabalhar nas cidades. Agora, nós devemos morar no campo e trabalhar nas cidades. Como assim? Só vamos ter o campo para dormir e todo dia estar nas cidades? Não. Quando diz trabalhar nas cidades, está se referindo à parte espiritual. Trabalhar de maneira espiritual nas cidades, mas o trabalho financeiro de autossustentabilidade tem que ser no campo. Viver no campo, plantar para colher no campo e ter uma autossustentabilidade fora do sistema governamental. E vir para as cidades trabalhar pregando o evangelho. Era o que Enoque fazia. Acompanhe comigo aí o que é que diz o Espírito de Profecia. Ministério para as cidades, página 11. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade. Então você viu aí, Enoque andou com Deus, ele morava nas cidades, longe da presença de coisas corrompidas, mas sim na natureza, no campo, com a sua família, contemplando as obras do Criador, se firmando, andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. E olhe, continuando, Ministério para as cidades, você viu aí. Vamos ler mais um texto. Página 11, continuando. Ele, Enoque, não estabeleceu sua residência com os ímpios. Colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria a mais pura possível. De vez em quando, então, ele se dirigia aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Depois de proclamar sua mensagem, ele sempre levava de volta consigo a seu lugar de retiro alguns que aceitavam a advertência. Que texto maravilhoso! Enoque visitava de vez em quando a cidade para advertir dos juízos de Deus, falar da salvação de Cristo, do Evangelho eterno, das palavras proféticas, das profecias, do que estava para acontecer. E quando alguns ouviam a advertência e aceitava, ele levava essas pessoas que aceitavam a advertência, algumas delas para a sua residência, para o seu retiro, para permanecer tempos com ele na sua residência, para que ele os ensinasse a verdade completa, guiando-os até a salvação em Cristo Jesus. Queridos, que texto tremendo! Enoque vivia fora das cidades, tirou sua família de lugares onde a corrupção poderia atraí-los, e Enoque andou com Deus e já não se viu, pois Deus o tomou para si. Esses textos são tremendos, queridos. Nós precisamos despertar. É hora do povo de Deus sair das cidades, irmãos. Não é só no decreto dominical. No decreto dominical, o povo de Deus tem que se retirar do campo para os lugares mais isolados da terra. Eu vou ler para vocês daqui a pouco esse texto, que é muito mal interpretado por líderes, pastores e muitos membros. Vamos continuar. Vida no Campo, página 44. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo. Esse é o desejo de Deus. Os nossos pastores, os nossos líderes deveriam estar educando o povo de Deus baseado nas Escrituras Sagradas, baseado no Espírito de Profecia, como eu estou lendo para vocês aqui, educando o povo de Deus a se retirar das cidades para o campo, a ter uma autossustentabilidade fora do sistema, porque os dias serão maus, as calamidades em mar e terra serão cada vez mais terríveis. O Espírito de Profecia nos diz que as desordens já começou e as desordens só vai cada vez mais aumentar, e essas desordens só vão terminar quando Cristo voltar. Educai o nosso povo a se retirar das cidades o mais depressa possível.
esse sim é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é que o seu povo fique nas cidades. O desejo de Satanás sim é que o povo de Deus fique residindo nas cidades, sendo tentado. O desejo de Satanás é esse, que o povo de Deus fique nas cidades sendo tentado, sendo cada vez mais tentado ao ponto de ceder à tentação e se perder para sempre. Continuando. Olha o que é que diz aqui. Vida no Campo, página 44. Ninguém tente usar os testemunhos para justificar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Não torneis sem efeito a luz dada sobre o assunto. O texto diz, ninguém tente usar os testemunhos para justificar o seu estabelecimento nas cidades. É hora do povo de Deus já estar morando no campo. E ninguém queira usar o espírito de profecia como foi mostrado aí, né? Falando do livro Ministério para as Cidades, que se você está em comunhão com Deus, consagração a Deus, você sabe que esse não é o momento. Aonde é que tem isso? No espírito de profecia? Eu queria ver. Se tiver, por favor, me mostre. Porque até agora, tanto no livro Vida no Campo como Ministério para as Cidades, o desejo de Deus é que o seu povo já esteja morando no campo o mais depressa possível. E ninguém use os testemunhos para querer justificar o estabelecimento aqui nas cidades. Ai dessas pessoas que distorcem a palavra de Deus e o espírito de profecia. Queridos, vamos continuar, você vai ver que grandes coisas ainda virá por aí. Olha o que é que diz esse texto, na mesma página, Vida no Campo, página 44. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Queridos, vou repetir, levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando os seus servos a fazerem. Eu preciso dizer mais alguma coisa diante de tudo isso? Levantar-se-á homem